Bom dia, Ana. Tudo bem? Eu vi só agora a mensagem. Bom, gente, na verdade, bom dia para todo mundo. 10h15, tá bom? Eu iniciei a gravação um minutinho antes, para a gente não perder nada do início da aula. Tudo bem, graças a Deus. E você? Que bom. Então, eu mandei o link da lista de chamada aí para vocês preencherem, tá bom? Eu mandei no Moodle também, semana passada, material para vocês complementando, como eu falei que eu iria fazer, tá bom? Multiplicação e divisão na forma trigonométrica, radiciação também. São 2 vídeos curtos e mandei 3 vídeos também curtos, todos somados, acho que certamente dá menos do que uma aula, com exemplos, tá bom? Exemplos de multiplicação, divisão e radiciação. Também mandei a data do nosso questionário avaliativo, só para reforçar, então, semana que vem, dia 9, né? E aí, a aula de hoje está destinada a tirar dúvidas sobre questões relacionadas a números complexos, né? Então, assim, depende do andamento de vocês, né? A questão, algo que ficou passado, que passou batido aí, tá? Hoje eu vou deixar registrado, então, a nossa quinta aula, terceiro bimestre. Ixi, aconteceu alguma coisa aqui. Só um minutinho que travou aqui. Agora vai dar certo, voltou. Tinha travado a tela. Mas assim, eu fico. Vou só partilhar aqui de novo com vocês. Pronto. Então, hoje é a nossa quinta aula, tá? Pronto, agora tá no jeito. E aí, então, depende de vocês, na verdade, né? Então, assim, dúvidas, essas questões, coisas do tipo que gerou algum tipo de dúvida. Eu vou só deixar registrado, tá? Porque, inicialmente, nosso questionário avaliativo, ele seria realizado dia 26/10, tá bom? Mas, questão de andamento do conteúdo e tudo mais, então a gente ficou agora com essa nova data, tá bom? Então, assim, perdão, nós ficamos então entre os dias 9 a 15 do 11, tá bom? Eu vou deixar então aqui o questionário 1, até ampliei o prazo um pouquinho, 9 do 11 até o feriado, 15 do 11 de 2021. Lembrando, gente, são 5 questões, tá? Vocês têm 2 horas e meia para responder essas 5 questões numa única tentativa. Só um minutinho. Prontinho, Fernanda, o link de novo aí. Ok? Então, o conteúdo é números complexos, tá bom? Inclusive essa parte que foi gravada. O questionário avaliativo 2, gente, e a autoavaliação, por serem o mesmo conteúdo, a data deles não mudou, tá bom? Então a gente vai manter a data desses 2 questionários entre, né, os dias 30 do 11 a 4 do 12, tá? 30 do 11 a 4 do 12. E aí, semana que vem, eu vou, embora a gente esteja no terceiro bimestre, eu vou começar, entre aspas, um conteúdo
que seria do quarto trimestre. Se fosse presencial, não seria. A gente falaria no terceiro também, tá bom, gente? Eu estou só aproveitando, porque se eu deixar para começar no quarto, às vezes acontece esses imprevistos, assim, a gente não consegue finalizar. Eu vou começar polinômios com vocês, tá bom? Lembra, acho que primeira vez que vocês vão fazer prova comigo, né? Então, 5 questões, 2 horas e meia para poder responder, uma tentativa. E tem aquele negócio dos questionários serem bloqueados. Vocês precisam cumprir as atividades antes, tá bom? Então, vocês vão ver que o questionário avaliativo 1, não sei se já olharam o Moodle, eu mandei mensagem para vocês quando eu mandei o material que eu tinha prometido para vocês durante a semana. O questionário avaliativo 1 é atividade 7. Aquele número 7 lá não é um número à toa, tá bom? Você precisa ter aberto o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6 para poder abrir o 7. É na sequência, tá bom? Só abre o 2 se tiver aberto o 1, só abre o 3 se tiver aberto o 2, tá? Então não deixem para a última hora, deixem o Moodle em dia. Eu não sei se já olharam, tá? Mas a ideia é que a gente possa tirar alguma dúvida hoje. Aí eu dependo de vocês, tá bom? Nenhuma questão, nada, gente. Como assim? Qual parte? Qual parte geométrica caiu? Não, você fala. Então, assim, é porque assim, aí agora eu que fiquei na da sua dúvida. Você fala a representação geométrica ou que eu passei na gravação lá que as raízes, quando a gente vai extrair a raiz. Ah, ok, tá bom. Bom, eu vou voltar aqui o PDF um pouquinho, aí qualquer coisa, se você puder às vezes usar o microfone, porque a hora que eu estou girando aqui eu não consigo ver o que vocês estão escrevendo aí. Mas a representação geométrica, ela é relativamente simples, tá bom? Ela consiste em a gente admitir a existência de, como vocês estão vendo aqui na tela agora, dois eixos, tá bom? Um eixo real, um eixo imaginário. Então, um onde a gente marca os coeficientes, as coordenadas reais do nosso número complexo, e a outra a parte imaginária, ou seja, o número que acompanha o i, tá? Então, assim como a gente marcava no plano cartesiano mesmo, tá? Então, assim, quando você montar o gráfico de uma função ou coisa do tipo, tinha duas coordenadas, né? Um número A e um número B. A gente marca da mesma maneira, seguindo o mesmo padrão. Acho que a gente fez aqui alguns exemplos, por exemplo, um número complexo tem coordenadas 1 mais i, né? Perdão, um número complexo em sua forma algébrica 1 mais i tem coordenadas parte real 1 e parte imaginária 1. Então a gente marca, né? No eixo real o número 1, no eixo imaginário o número 1. Esse pontinho é a representação geométrica dele. E isso tem para outros. Aí os sinais, deixa eu escrever aqui, os sinais eles seguem a mesma regra, tá bom? Olha, a direita do zero é positivo, acima do zero é positivo, a esquerda é negativo e abaixo do zero, a parte imaginária é negativa. Então, bom, quando a gente pegou esse aqui, menos raiz de 3 menos 5i, então tem menos raiz de 3 e menos 5. Então, a gente marcou o ponto, ok? Mas é só uma representação, é, lembrando o plano cartesiano, né? Não sei, tem alguma outra dúvida, algum exercício em questão específico?
Mas é isso que eu falei que agora deixa claro pelo menos ou não? Já que não tem nenhuma questão em específico? Tá ótimo, então. Mais alguém além do Caio, gente? Olha que eu falei de coisas que são pesadas nesses vídeos aí, viu? Por radiciação na forma trigonométrica. Em geral, costumam ter dúvida, mas me parece mais que não viram, né? Ok, Júlia, a gente pode fazer algum outro, tá? Na forma trigonométrica. Deixa eu ver se eu acho, já que eu fiz alguns com vocês, deixa eu pegar então do livro, tá? Deixa eu dar uma folhadinha no livro de vocês para ver se tem algum dos exercícios que eu passei para vocês. Vou fazer o seguinte, olha só. Então, vou pegar o 22, exercício 22, tá bom? Da página 188, tá bom? Da página A questão, não, deixa eu pegar um antes do 22, porque o 22 já está na forma trigonométrica sobre multiplicar e dividir. Deixa eu pegar um para representar. Ok? Então, vou pegar aqui o 25. Aí, só que agora é da página 186, tá bom? Então, é o seguinte, olha só. É claro, eu não vou fazer todos os itens, tá? Por exemplo, eu vou fazer um desses itens aí, talvez o primeiro, e o resto a gente comenta aqui, tá? Vocês podem ver, eles são muito parecidos. Vai só mudar a questão do ângulo, tá? A questão do ângulo deles é porque uma hora tem raiz de 3 positivo, outra negativa, outra hora tem i positivo, i negativo. Eu monto o primeiro e aí eu explico como é que vocês fazem os outros, tá bom? B, C, D. Mas se a gente entender o item A direitinho, os outros são bem parelhos, tá bom? Então, eu acho que é um bom exemplo para a gente poder treinar, tá bom? Página 186. Deixa eu fazer assim. Deixa eu pôr na outra página que eu vou quadricular, já que eu vou fazer a representação geométrica. Acho que fica melhor assim, tá? Vou deixar aqui no mais alto possível. Pronto. Aí aqui assim é o seguinte, olha só. Então, página 186, tá? No caderno, né, de exercício tirado do livro, dê a representação geométrica e a forma trigonométrica dos números complexos, tá bom? Então, na verdade, se ele pede a forma trigonométrica, a gente sempre faz a representação geométrica, que acho que é a melhor maneira de lembrar. Deixa eu só quadricular a tela, então, já que eu vou precisar de um plano, tá? Então, como eu falei, eu vou fazer o item A, o resto eu vou explicar como vocês chegam lá, tá bom? Vou precisar, então, já que eu estou falando de forma trigonométrica, representação geométrica, eu preciso de um plano cartesiano, né? Então, na verdade, esse plano a gente chama de plano complexo. Ok? Então, aqui está aqui o nosso plano, a parte real, a parte imaginária, ok? Olha, então, eu vou fazer o item A, como eu falei com vocês, então, vou chamar aqui de item A. O nosso número, ele é raiz de 3 mais i, tá bom? Raiz de 3 mais i. Bom, a representação geométrica dele, gente, então é bem simplesinho, né? Qual é o ponto que está associado a ele? Olha, tem coordenadas raiz de 3 e 1, né? Raiz de 3 e 1, ok? Então, seguinte, eu vou contar aqui de 3 em 3, então, uma unidade, duas unidades, né? 1 e o 2. Raiz de 3 é 1,7 alguma coisa, né? Então, eu vou marcar aqui aproximado, tá bom? O 1, então, 3 unidades, tá aqui, né? Então, eu vou marcar, como eu falei, de forma aproximada, bem aqui, como se fosse o nosso raiz de 3, tá bom? É só algo aproximado, é claro que não é exato. Vamos pontilhar para fazer a nossa representação geométrica. Então, eu tenho aqui.
Pronto, a representação geométrica foi já bem simplesinho, né? Pode ver, não tem mistério, né? Nós chamamos de P, tá bom? P tem, só para lembrar, tem coordenadas 1, opa, 1 não, perdão, raiz de 3 e 1. Ok? Pronto, tá aqui. A representação geométrica foi feita, a origem está aqui. E agora a gente parte para o que interessa, que é a forma trigonométrica, tá bom? Então, a primeira parte, a representação geométrica, já está ok. A forma trigonométrica, então, lembra, a gente fala sobre coordenadas polares. O nosso número complexo, ele vai ser reescrito em função do ângulo e do módulo que ele forma com, né, com uma origem. Aí. O módulo do número complexo é a distância desse P até a origem, tá bom? Bom, vou deixar então aqui escrito módulo. Vamos pôr de cor diferente, né? Então, o módulo, pôr de verdinho. E o ângulo, lembra o ângulo? Olha só, ele parte do eixo real no sentido anti-horário até encostar no módulo. Tá aqui o ângulo nosso. Beleza? Então, nós vamos atrás do módulo e do ângulo. Se a gente achar o módulo e o ângulo, a gente lembra o seguinte, olha só. Como é que é um número complexo? A gente pode escrever o número complexo da seguinte maneira. Módulo vezes cosseno do ângulo mais I seno do ângulo. Aí o exercício acaba. Nosso problema é achar o módulo e o ângulo. E o módulo é bem simples para achar, certo? O que é o módulo de um número complexo? Então, já que é uma revisão, né? Se Z é A mais BI, o módulo desse número complexo é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Ok? No nosso caso, o A é raiz de 3 e o B é 1, né? Então, o módulo para o nosso exercício, né? Para o nosso exercício, é raiz quadrada de raiz de 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Raiz disso, certo? Raiz de 3 ao quadrado, 3. Mais 1, 4. Raiz quadrada de 4, 2. Então, verdinho aqui, ó, o nosso número complexo tem módulo 2, tá bom? Tem módulo 2. Aqui, o tamanhozinho desse vetor dele é 2. E como é que a gente vai achar o ângulo, gente? Aí vamos aproveitar que a gente tem essa mesa aqui, a gente consegue voltar, olha só. Para não precisar montar toda hora aquele triângulo e tudo mais, olha só, a gente lembra o seguinte, o seno do ângulo é B sobre o módulo, e o cosseno do ângulo é A sobre o módulo, tá bom? Então, seno do ângulo, deixar então aqui na nossa revisão, o seno do ângulo, gente, sempre lembrar, seno é eixo Y, você não esquece nunca mais, então seno é o B, tá bom? Seno é sempre o eixo Y, é B sobre o módulo. E o cosseno do ângulo? É A sobre o módulo. Então, gente, é o seguinte, nós temos o A, temos o B, temos o módulo, então a gente tem informações sobre o seno e o cosseno, né? Olha, o seno do ângulo para a gente é o B, né? B é 1. 1 sobre o módulo, 1 sobre 2. E o cosseno do ângulo é o A, raiz de 3 sobre 2. Então, este é um... Deixa eu quebrar aqui para fazer uma coisa para vocês. Este é um desses ângulos tabelados, né? Não sei se vocês se recordam. 30, 45 e 60. Mas é um desses tabelados, tá bom? Esse exercício sempre cai nesses tabelados, tá? Ou cai em correspondentes nos segundos, terceiros e quartos quadrantes, que é o caso desse exercício. Aí eu vou mostrar isso para vocês nesse comentário ali. Então, lembra que 30 graus, então, π é 180, para dar 30 eu divido por 6. 45 graus, π é 180, para dar 45, eu divido por 4. 60 graus, π é 180, para dar 60 eu tenho que dividir por 3. Ok? Então eu botei em graus, que é normalmente como a gente lembra, mas entre parênteses em radiano, que é o que a gente usa aqui. Então, meio, o cosseno de 60 é meio. Raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Aqui é 1,
aqui dá raiz de 3 sobre 3 e aqui dá raiz de 3. Por exemplo, gente, se vocês tiverem dúvida como é que a gente chega nesse... Tudo bem, não é aula de trigonometria, tá? Então eu não vou fazer essa dedução, senão eu ia gastar uma aula só para fazer isso. Mas se vocês tiverem dúvida como é que a gente obtém essa tabela, eu posso, por exemplo, mandar para vocês algumas aulas que eu tenho como que a gente deduz esses ângulos, tá? Aí o seguinte, o que a gente precisa, eu vou aproveitar aqui, imagina que a gente está na circunferência trigonométrica, tá? Porque às vezes essa é algumas das dúvidas dos alunos, tá? Então, quando estuda trigonometria na circunferência, porque a gente precisa dessa informação, a gente consegue resolver os outros itens. O eixo X é o eixo dos cossenos, o eixo Y é o eixo dos senos. A nossa circunferência é a circunferência unitária, tem raio 1, etc. Ok? Se eu tenho um ângulo aqui, então eu vou fazer de maneira assim, bem grosseira, mas ajuda a gente a lembrar, tá? Ó, se eu tenho um ângulo alfa aqui, alfa. Então, o seno de alfa e o cosseno de alfa, a gente aprende na trigonometria, eles são exatamente os x e o y, tá bom? Então, assim, na verdade é o seguinte, eu vou assim, o correto é deixar aqui o alfa, e você tem um ponto P sobre a circunferência. O valor do x é o cosseno e o valor do y é o seno, ok? Só que fica feio escrever isso toda hora, então por isso que eu escrevo, vou deixar esse primeiro alfa aqui em cima, tá? Porque aí ajuda a gente a lembrar sempre. No segundo quadrante, o correspondente dele é o seguinte, então eu vou pôr de verde para manter, tá bom? Você consegue encontrar os senos e o cosseno só fazendo regrinhas de sinais. Lembrando, então, que se você está no segundo quadrante, você tem 180 graus menos alfa. Ou se tiver em radiano, π menos alfa. Então, eu sei o seguinte, olha só, como o seno é o eixo y, eu sei que o seno de 180 menos alfa é igual ao seno de alfa. O cosseno vai ter o sinal trocado. Então, eu sei o seguinte, redução ao primeiro quadrante. O seno de π menos alfa, ou 180 menos alfa, é igual ao seno de alfa. E o cosseno de π menos alfa, bom, o cosseno está na parte negativa, né, gente? Ó, né? O eixo x está na parte negativa, então ele tem o sinal trocado, menos o cosseno de alfa. Ok? Ah, e se tivesse no terceiro quadrante, professor, vamos pôr de rosa aqui, então. Se tivesse no terceiro quadrante, todos eles vão ter o sinal trocado em relação ao primeiro. Só que a gente partiu, então, meia volta é π. Então, aqui é π mais alfa. Ou, se tiver em graus, 180 graus mais alfa. Então, eu sei que o seno, isso é revisão de trigonometria, tá, gente? Seno de π mais alfa tem o sinal trocado. E o cosseno de π mais alfa também tem um sinal trocado. E por fim, vamos pegar então aqui laranja, tá? Se tiver no quarto quadrante, olha só, o y está com sinal negativo, mas o x mantém o mesmo sinal. Então, aqui eu tenho 360, eu voltei alfa, né? Então, 2π eu voltei alfa. Ou 360 graus menos alfa. Então, eu sei o seguinte, que o seno de 2π menos alfa troca o sinal com o seno de alfa, enquanto o cosseno preserva o sinal. Ok? Então, isso na prática serve para quê? Por exemplo, só para dar um exemplo antes de terminar a solução do exercício aqui. Imagina o seguinte, que eu quero achar o seno e o cosseno de 150 graus, né? Então, por exemplo, o meu problema é achar o seno de 150 graus, certo? Depois eu posso, claro, escrever em radiano, mas só para no primeiro momento ficar claro. Eu sei o seguinte, olha só, eu sei o de 30 graus, certo? De 30 está tabelado, né? Aí eu observo o seguinte, né? 180, perdão, 150 é 180 menos 30, certo? 180 menos 30 dá 150, né? Faltou a bolinha do grau aqui, ó. Ou ficou muito pequeno, não sei. Então, eu sei então que isto, né? Só para deixar isso anotado, é 180 menos 30. Então tá no segundo quadrante, né? Tá nesse pedacinho aqui que eu pintei de verde. Então ele tem o mesmo sinal do seno de 30. Então ele é igual ao seno de 30. E o seno de 30 é meio. Ah, e se fosse o cosseno, professor? O cosseno de 150 graus. Opa, o cosseno de 150, o cosseno faz referência ao eixo x. Então 150 está na parte onde o x é negativo. Então ele tem que trocar o sinal com cosseno. Olha só, então fica menos raiz de 3 sobre 2.
Então dá menos raiz de 3 sobre 2. Pronto. E agora você consegue achar todos os outros, né, desses tabelados em função de 30, 45 e 60. É isso que a gente usa para resolver os itens B, C e D, tá bom? Então, voltando aqui para o item A. Tabeladinho, ó. Qual é o ângulo onde o seno dá meio e o cosseno da raiz de 3 sobre 2? É famosíssimo, 30 graus, ok? Só que em radianos, então, em radiano, perdão, radianos não, radiano, é π sobre 6. Então, o nosso ângulo é π sobre 6. Então, pronto, a gente tem a forma trigonométrica. Qual é a forma trigonométrica, gente? Z é módulo de Z, que é 2, né? Tá aqui, ó, o módulo de Z é 2. Cosseno de θ mais I seno de θ. Pronto, resolvido o problema. Claro, eu gastei um tempão porque eu fiz essa revisão de trigonometria, tá bom? A gente não gasta tudo isso. Deixa eu fazer assim, então eu quero inserir uma página antes. Então, pronto, né? Porque esse aqui é só observação de trigonometria, tá? Olha, então, só para fazer um comentário, né? Então, assim, eu falei que ia fazer o item A, os outros vocês faziam, mas, por exemplo, se vocês fossem fazer o item B, né? O que que ia mudar do item A para o item B aqui? Porque os outros talvez vocês consigam fazer sozinho. O item B, então, eu já chamei de Z, gente, eu vou chamar, sei lá, de W, tá? Para não usar o mesmo nome para números diferentes. Então, eu tenho menos raiz de 3 mais I. Então, se eu chamei de P, sei lá, eu vou chamar de P1. O ponto tem coordenadas menos raiz de 3 e 1, ok? Então, nós contamos 3 unidades para ser 1, né? Aqui seria o 2, então a gente marcou aqui antes. Aqui é o menos raiz de 3, ok? Vamos pontilhar aqui. Olha só, o nosso número complexo, a nossa representação geométrica, perdão, ia ser essa aqui, ó. A representação geométrica é essa, que a gente chamou de P1. Esse é o nosso P1. Tem coordenadas menos raiz de 3 e 1. Está no segundo quadrante, não é? Visualmente está no segundo quadrante. Oh, mas o módulo dele, gente, é a mesma coisa. Tem que ter o mesmo módulo, certo? Não tem para onde fugir. O módulo é o mesmo. Faça uma continha na mão depois. Eu estou só afirmando porque geometricamente é. E os números são simétricos, né? Eu só troquei menos raiz de 3 por raiz de 3. Mas ao quadrado dá a mesma coisa, dá 3, certo? Então, quando a gente extrair a raiz somado com 1, isso dá 2. Então, o módulo do nosso número W, vou pôr de rosa, o módulo do nosso número W, vou escrever aqui, vou puxar para cá assim, o módulo do nosso número W é 2. O que vai mudar no ângulo? Então, eu vou pegar o ângulo de laranja, tá, gente? A questão da definição do ângulo. O ângulo não pode ser o mesmo, ele vai mudar, certo? Então, observe comigo o seguinte. Este ângulo, ele é calculado sempre partindo do eixo real e andando no sentido anti-horário até encostar no módulo. Então, ele é todo esse pedaço aqui. Mas vamos ver se vocês concordam comigo uma coisa, tá? Para a gente poder resolver esse exercício sem fazer muito esforço. É o que esse exercício quer que vocês treinem pensar isso. Então, eu não vou chamar de θ porque eu chamei de θ. Eu vou chamar de alfa, por exemplo, tá bom? Nosso ângulo que a gente está procurando aqui é o alfa, né? Para fazer a representação... a representação, a forma trigonométrica dele, perdão. Falta a gente achar o alfa aqui, né? O nosso ângulo, tá? Agora, ele está relacionado com esse θ que a gente achou. E o θ que a gente achou é 30 graus, certo? Depois, a gente depois vê como é que escreve em radianos. Mas ele tem que estar relacionado com 30 graus, por quê? Só está mudando o sinal do raiz de 3, certo? Então, assim, um parênteses, né? Quando a gente calcula ângulo em trigonometria, geometria, é sempre no sentido anti-horário. Tá vendo esse... Ó, vamos olhar para esse triângulo aqui, que eu estou passando aqui agora. Ó, depois eu apago isso aqui, mas esse triângulo que eu circulei de laranja, e o próximo que eu vou circular de laranja, eles são muito parecidos. Eles têm os mesmos catetos, esquece o sinal negativo, certo? Eles têm os mesmos catetos, a mesma hipotenusa, só que um está para o lado negativo, o outro está para o lado positivo. Eles são espelhados, certo? Então, o que nós podemos certamente acreditar e ver é que esse ângulo aqui é o mesmo que esse de vermelhinho, né? É um ângulo de 30 graus. Esses são ângulos de 30 graus, ok? Tem que ser. O que a gente fez foi o seguinte, a ideia é que, igual quando eu ensino
trigonometria para meus alunos. Eu andei 30 no sentido anti-horário ou eu voltei 30 no sentido horário, certo? Só que eu não posso dizer que esse alfa é menos 30, porque eu não estou falando do alfa, eu estou falando do complementar dele, o que faltou. É a ideia que eu escrevi para vocês lá, então vou apagar esses laranjas, esses rosas. É o seguinte, olha, de 180 eu voltei 30 graus, então eu estou tirando 30 graus, certo? Então esse ângulo alfa é o ângulo de 150 graus. É o que eu falei aqui, ó, é o correspondente no segundo quadrante. Eu andei 30, eu voltei 30, né? Se eu precisasse, por algum motivo, desenhar o triângulo aqui, estou dizendo o seguinte, olha, se eu andei alfa, aqui eu voltei alfa, certo? Se eu voltei alfa, então de 180 eu voltei alfa, 180 menos alfa. Então o ângulo alfa que vocês estão procurando aqui, na verdade é o ângulo de todo esse pedaço de laranja é o ângulo de 150 graus. Ok? É o ângulo de 150 graus. Como é que a gente chegaria nisso lá na mão, né? Como é que você ia ver que é 150 graus? Ah, professor, como é que a gente escreve radiano? A gente já faz isso. Mas como é que eu chegaria nisso na mão, né? Para esse item B, certo? Então, para o item B, o que está mudando ali? É só o alfa, certo? A gente viu, então, a gente chamou de W menos raiz de 3 mais I. Chamamos de P1, a representação geométrica dele, ó, menos raiz de 3 e 1. Vimos que o módulo de alfa é 2, e a gente vai concluir que o ângulo agora dá 150, certo? Olha só, o seno, opa, teta não, a gente chamou de alfa, seno de alfa e o cosseno de alfa. Bom, o seno, gente, lembra sempre o B, o eixo Y, sobre o módulo 1 sobre 2. E o cosseno é o eixo X, menos raiz de 3 sobre 2. Bom, você olha para aquele tabelado, ó, eu sei onde tem 1 sobre raiz de 2 e raiz de 1, né, para o seno, 1 sobre 2 e para o cosseno raiz de 3 sobre 2. É no 30. Só que está dando aqui com sinal negativo, né? Se está dando aí com sinal negativo é porque a gente está falando exatamente do segundo quadrante. Aí vocês podem se lembrar, por exemplo, do seguinte, olha só, os sinais de seno e cosseno por quadrante, tá? Estou fazendo assim um resuminho, né? Aí é bom que a gente lembra de trigonometria também. Os sinais de seno e cosseno por quadrante. Então, sei lá, se o primeiro é seno e o segundo é cosseno, então você sempre lembra, olha, seno faz referência ao eixo Y, cosseno ao eixo X. Então, onde que o Y é positivo? Primeiro e segundo quadrante. Onde que é negativo? Terceiro e quarto. Aonde que o cosseno é positivo? Bom, o cosseno é o eixo X, né, gente? Então, é a direita, primeiro e quarto quadrante. A esquerda do zero é negativo. Então, realmente, olha só, eu estou falando do ângulo que está no segundo quadrante. No segundo quadrante, meio e raiz de 3 sobre 2 é o correspondente de 30, 180 menos 30. Então, pronto, o alfa é 150. Pronto. O alfa é 150 graus. Ah, como é que você vai escrever isso em radiano? Regra de 3, né, gente? Olha só. Π é 180, 150 é o ângulo que você está procurando, seu alfa. Então, multiplica cruzado. Ó, 180 alfa é 150 π. Então, alfa é 150 π sobre 180. Simplifica um 0, 0, fica 15 sobre 18. Dá para dividir por 3. 5 π sobre 6. Então, pronto. Qual é a representação na forma trigonométrica? Do nosso número, a gente chamou de W, tá bom, gente? A gente chamou de W lá no início, né? Menos raiz de 3 mais I. Módulo, que é 2. Cosseno de alfa, 5π sobre 6. Mais I seno de alfa, 5π sobre 6. Ok? Esse exercício ele quer reforçar isso com vocês. Ah, e se fosse o item C, né? O C vocês vão terminar, mas olha, observe comigo o seguinte. Então, eu vou pegar de preto aqui que eu não usei, tá bom? O item C, vou chamar então de Z1, tá? Sei lá, você pode usar outra letra se quiser aí, mas Z1. Ele é raiz de 3 menos I. O que muda é só isso aqui, ó. Então, o I a gente marcou aqui embaixo, ó, menos I. Então tá aqui, ó. Raiz de 3 menos I. Ele vai ter que ter o mesmo módulo, certo, gente? O mesmo módulo. Só que o que, que vai mudar? Vai mudar o nosso ângulo aqui agora. Então, eu vou pegar o rosa. Você vai partir...
Opa, desculpa, tá com a setinha? Você vai partir do eixo real e vai andar tudo isso. É o correspondente, então, agora falando assim rapidamente, né? O módulo é o mesmo, tá? Tem 2, mas é o correspondente de 30 graus no quarto quadrante. É só fazer com a tabelinha que eu passei para vocês, ó, 360 menos 30. Então, o ângulo aqui, tá? Deixando a resposta para vocês, vou chamar então, sei lá, de θ1, o ângulo é 330 graus. O módulo é 2. E aí vocês fazem a regrinha de 3 e escrevem em radiano. Uma dica, se a gente lembra que π sobre 6 é 30, os correspondentes deles todos aparecem sobre 6, π sobre 6, π sobre 6, só muda isso, tá bom? Como eu sei que π sobre 6 é 30, eu tenho 330, então eu tenho 11 vezes 30. Então, esse ângulo aqui é 11π sobre 6, se você fizer a continha com calma. Então, escrito em radiano, 11π sobre 6. Simplesinho. Ah, e o item D, professor? Então, o item D, sei lá. Acho que eu já usei todas as cores disponíveis aqui. Azul, vou fazer o risquinho assim, azul, tá bom? O item D. O item D é menos raiz de 3 menos I. É isso, se eu não me engano, né? Isso. Então, sei lá, Z2. Ele estará aqui, ó, nesse segundo quadrante. Ou, perdão, nesse quarto quadrante. Tá bem aqui. Então, o módulo é o mesmo, tá? Olha só, o módulo é o mesmo, tem módulo 2, só que o nosso ângulo agora ele é o correspondente, eu não tenho mais cor, gente, esse depois eu vou apagar a hora que eu fizer. Faça, opa, tá na setinha. Faço toda essa voltinha até chegar aqui, ó, é esse ângulo, tá? Esse eu vou apagar, senão vai ficar muito poluído o desenho, tá? Mas aí vocês vão ver o seguinte, ele é o correspondente de 30 no terceiro quadrante, então ele é 180 mais 30, então o ângulo é 210. Então, o ângulo para esse aqui, o módulo é o mesmo e o ângulo é 210. Olha só. Mais 210, gente, é 30 vezes 7, certo? 30 não é 5π sobre 6? Então, 5π... Oh, perdão, 30 é π sobre 6. Então, eu fico com 7π sobre 6. Pronto. Então, o ângulo é 210 em graus. Ou... θ2, né? Ou em radiano, é 7π sobre 6. Então, se a gente, essa revisão de trigonometria ajuda a gente a entender isso, tá bom? É isso que esse exercício queria que você fizesse, tá? Vou voltar aí na sala, não sei se esclarece um pouquinho a dúvida de como achar essa forma trigonométrica, tá bom? Esclarece um pouquinho ou não? Deixa eu fazer um negócio aqui. Estão vendo aí o GeoGebra, né? Então, deixa eu ver se eu consigo pôr aqui, tentar deixar esse ponto limpinho, tá? Então, ó, eu chamei de P lá o primeiro, era raiz de 3. É skirt, eu acho. Isso. E 1. Eu quero que ele apareça. Cadê? Aparece? Bom, tá aqui, ó. Pronto, tá a raiz de 3 e 1, tá bom? Agora, ferramentas. Deixa eu pegar aqui. Vou marcar o nosso vetorzinho. Ó, essa é a representação. Vou trocar esse A pelos. Mandar sem o rótulo. E aqui eu quero que ele ponha só o valor. Pronto. Não. Ok. Pronto, só isso. Esse ponto aqui a gente chamou ele de P, né? Pronto, esse é o nosso ponto P, tá bom? Essa é a representação geométrica, gente, daquele nosso primeiro, do nosso primeiro, primeiro número complexo, tá bom? Quando a gente fala do ângulo dele, deixa eu ver se eu consigo fazer aparecer o ângulo aqui. Aí aqui no GeoGebra ele vai me dar o ângulo em graus.
Oh, meu Deus. Esse GeoGebra é muito ruim. A versão antiga era melhor. Tem opção para aparecer mais, não? Eu não quero só as básicas, eu quero mais ferramentas. Eu tinha como mandar. Será que se eu fizer o login ele aparece? A versão antiga do GeoGebra. Ah, eu acho que eu tenho a versão antiga dele aqui, acho que é melhor. Só um pouquinho. Só um pouquinho, gente. Se a versão antiga abrir, a gente corre pro abraço que nela dá para usar melhor. Se não, não tem problema, a gente já fez o exercício mesmo. Queria só poder mostrar para vocês a representação sem ficar tão poluída assim. Deixa eu fechar para ver se ele abre a versão clássica dele. Não quer abrir. Ah, pronto, acho que eu consegui na internet aqui. Quando eu tava falando com vocês, eu fui lá, deixa eu ver se aqui vai abrir. Já estão vendo aí? Então, né? Então é o seguinte, o nosso primeiro ponto tinha coordenadas, então, raiz de 3 e 1. Eu quero que ele apareça. Agora aqui, então, pronto. Deixa eu ver se ele dá só o valor. Não, opa, esse eu não quero nada. Aqui, eu quero só o valor. Pronto. 2. O nosso módulo, certo? Então, esse que está aqui é só um módulo para a gente, tá? Aqui eu quero que chame de ponto P mesmo. A gente tem que chamar de P, tá bom? Deixa eu então pedir aqui o seguinte. Eu quero a interseção agora. Pronto. Agora eu vou mandar esconder esses objetos aqui. Ok? Porque eu não preciso disso em geral. Então, agora, deixa eu lembrar como é que pede o ângulo. Será que é assim? Pronto, olha só. Aqui é o nosso ângulo primeiro que a gente achou lá em radianos na mão, 30 graus, tá vendo? O nosso primeiro representação, tá bom? Na forma trigonométrica. O segundo, gente, tinha coordenado, se eu não me engano, então, sei lá, vou chamar de ponto Q aqui agora, tá? Menos raiz de 3, né? Era menos raiz de 3 e 1. O Q tinha aqui, menos raiz de 3 e 1, tá bom? Nosso segmento, então, sai da origem, vai para lá. Eu quero que ele só me dê o valor. Ó, também tem módulo 2, tá bom? E agora é o seguinte, eu vou precisar desse ângulo aqui agora, olha só. Então, eu vou pegar o ângulo. Deixa eu ver se eu vou pedir certo. O, pá, pá. Ficou 150 graus. Só que tá ruim pra gente ver porque por causa da cor, né? Agora acho que talvez melhora. Não, ficou pior, né? Melhorou, né? Olha só, então o segundo, deixa eu apagar o primeiro ângulo, olha só, o segundo tem ângulo 150, tá vendo? Como eu tinha falado para vocês.
O segundo tem ângulo 150. Eu apaguei esse de verde aqui, senão fica tudo poluído, fica um sobreposto ao outro, tá vendo? Mas o primeiro de 30, o segundo de 150, tá? Já deu 11 horas, vocês me permitem só um segundinho, só para mostrar as últimas para vocês aqui, aí eu encerro a aula, tá bom? O outro lá, então, P, que eu vou chamar de ponto R, tá? Então, o R é menos raiz de 3 e menos 1. Opa, o R menos raiz 3, vírgula, menos 1. Ó, ixi, o R menos 1 vezes raiz 3, menos 1. Vai, que estranho. Ué, eu não tô conseguindo pôr o negativo aqui, gente. Deixa eu ver se eu consigo espelhar ele aqui. Bom, que coisa estranha. Bom, eu queria pôr os outros para vocês verem, mas já deu 11 e 1, tá? Mas a ideia é o que eu fiz lá para vocês de forma na mão mesmo, a gente consegue fazer aqui, tá? É só para vocês poderem ver esses ângulos sem ter problema. Ele tem a opção de refletir. Pronto, aí eu consegui. E aqui também, eu vou refletir já esse. Pronto. Tá os outros que estavam faltando, tá bom? Aí o segmento tá aqui. Opa. Eu quero só que ele mostre o valor. Bom, também o módulo mede 2, gente. E aí o ângulo, olha só. Esse, esse, esse. Como eu falei para vocês, o ângulo tinha que ser 210 graus, tá bom? O ângulo tinha que ser 210 graus. E o último tem que ser 330. Então, se eu peço o ângulo aqui, ó. Então, esse, esse e esse, ele forma um ângulo de 330 graus. Deixa eu apagar o 210, tá vendo? Como eu tinha dito para vocês, o ângulo é o de 330, tá? Que em radiano é 11 π sobre 6, tá bom? Agora, se todos aparecem junto, como eu estava fazendo aquele gráfico reduzido, é claro, o desenho fica horrível, né? Tá bom? Vou voltar aqui na sala. Desculpa, eu vazei 3 minutos da aula, gente. Desculpa aí, tá bom? Vou mandar o link da chamada de novo para vocês. E alguém tem alguma outra pergunta, algum comentário? Ok. Então, gente, na semana que vem nós vamos começar polinômios, tá bom? E equações polinomiais. Uma boa semana para vocês, um bom feriado. E desculpa esses 3 minutinhos, tá bom? Eu só queria mostrar ali para ficar mais limpo, mais claras as ideias, tá bom? Lembrem de estudar. Qualquer coisa eu estou à disposição, tá bom? Obrigado. Vou parar a gravação agora. Até mais, Marcos.